Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conectando Saberes, podcast da Academia Social. Desde o início, a gente vem falando da importância da capacitação para quem trabalha na ponta do setor social. A gente também explicou o que é a Academia Social, esse projeto inédito aqui da região de Campinas. Mas hoje a pergunta é diferente. E quem cuida de quem cuida? Para falar sobre esse assunto muito especial e também apresentar o novo curso da Academia Social, nós estamos com duas convidadas. A Thaís Melo Ferreira, que é coordenadora de projetos na Integra Campinas e uma ponte essencial para o fortalecimento das OSCs. A Integra, só para a gente explicar, Integra, compõe o comitê consultivo e nesse curso é parceira da Academia Social. Então, muito bem-vinda. Obrigada, Gabriela. E a Heloísa Aparecida de Souza, que é doutora em Psicologia pela PUC Campinas e docente do curso Atualização da NR01, Implicações Jurídicas e Impactos na Organização do Trabalho no Setor Social da Academia Social, e é uma referência também na área da saúde do trabalhador. Muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de receber vocês aqui hoje. E eu queria começar perguntando o que é um ambiente saudável no setor social? Eu acho que a gente podia abrir com essa provocação. Legal. O setor social, ele é formado basicamente, assim, o principal recurso que existe dentro do setor social são as pessoas, né? Então, as relações é o ponto-chave para que ela funcione de uma forma saudável. Então, acho que quando a gente pensa no NR01 e nessas relações, é pensar que se eu não consigo ter processos bem definidos para que as pessoas possam se relacionar a partir desses processos, as coisas vão desandando e vão acabando acontecer relações que não são tão saudáveis dentro da organização. Uhum. Bom, é muito bom estar aqui com vocês, falando de um tema tão relevante, tão necessário, tão caro para mim, porque indiretamente nós estamos falando de saúde mental. E o trabalho, ele é um elemento central na vida do ser humano, né? A gente organiza toda a nossa vida, o nosso cotidiano, a nossa hora de lazer, de convivência social, do que sobra do trabalho. A gente passa mais tempo com os colegas de trabalho, com nossa chefia, do que com nossos parentes. A gente está num país com 8, 10 horas de jornada de trabalho, mais transporte, deslocamento, mais horas de sono, sobra bem menos tempo para a família do que nas relações de trabalho. Então, olhar essas relações que acontecem no trabalho, olhar as condições, as situações que o trabalhador de qualquer área encontra é essencial para entendermos saúde mental. Eu comecei a estudar esse tema, em 2008, ainda na graduação de psicologia, e lembro que naquela época era assim, nossa, mas você vai falar sobre saúde mental no trabalho? Se nem a saúde física está sendo olhada, quem vai olhar para essa questão? Não é relevante e tal. E aí, com o tempo, e não é tanto tempo assim, estamos falando de 17 anos, 18 anos, muita coisa mudou. Hoje é um tema que está pautado. Acho que a pandemia trouxe mais evidências e que as pessoas estão mais conscientes, que a gente tem uma regulamentação, a norma regulamenta do que vem falar sobre a importância de olhar esses aspectos das relações, do social, do psicológico no ambiente de trabalho, e isso é imprescindível no setor social, como a Thaís disse, que a base ali são as relações, são as pessoas, é o cuidado. E quem cuida de quem está cuidando, de quem está olhando para as pessoas em situação de vulnerabilidade, que é uma característica, Thaís, do setor social, trabalhar com vulnerabilidade, trabalhar com precarização, trabalhar com violência, com pobreza, e isso tudo afeta o ser humano. Então, é essencial que tenha um cuidado e que se olhe o cotidiano do trabalho, a realidade do trabalho que está ali. Quem tá ali na ponta, muitas vezes, acho que você pode comentar mais sobre isso, tá tão preocupado em cuidar que muitas vezes pode até esquecer de si, não é? Como é que isso é debatido no ambiente? Por que é tão relevante ter essa preocupação, que a gente tá vendo que isso é um movimento, de forma geral nas empresas, mas principalmente no setor social? Para além
estar sempre lidando com temas muito sensíveis, esses temas acabam atravessando a vida das pessoas, né? Elas podem se identificar com uma situação muito ruim que ela está ali tentando cuidar de alguém. E isso atravessa as pessoas de uma forma, às vezes, bem difícil. Então, acho que tem essa peculiaridade que trabalhar dentro do setor social pede de cuidado mesmo. Algumas organizações trabalham com uma estratégia que é ter um supervisor dentro da organização, que é uma pessoa de fora, que não trabalha lá dentro, mas que faz uma escuta muito especializada sobre como que aqueles casos que eles estão atendendo atravessam a realidade do profissional, né? Então, é uma forma de cuidado que acaba acontecendo. Mas, de forma geral, não existe mesmo hoje nada assim padronizado e bem estruturado de qual é a melhor forma de cuidar. Existem algumas iniciativas que estão assim individualizadas nas organizações, mas não existe nada hoje estruturado. E acho que essa é a importância da NR01, né? Porque a gente consegue estruturar. Embora eu aprendi até com a professora Heloísa, isso já existe há muito tempo, né? A NR01 já existe. Mas como que hoje a gente estrutura todas as ações que já estão sendo feitas? Como que a gente nomeia? Olha, tem esse cuidado que eu faço, mas eu nem sabia que isso era um cuidado e que eu posso transformar isso em algo sistematizado e que pode ser replicado em outras organizações, né? Então, acho que são essas amarrações que o curso vem dando agora nesse momento. Eu acho que como a gente falou, entrou agora na NR01, eu acho que é importante explicar para quem está ouvindo o que é. O que é a NR01? O que é essa norma? Por que ela existe? Qual que é o objetivo? E também teve mudança nela, né? Falar qual foi a alteração? O que muda agora? Você explica pra gente, professora? Claro. É a norma regulamentadora, a 01, ela é a primeira, é como que ela fosse uma geral, né? De todas as outras normas, são mais de 30. E cada risco, cada modalidade de trabalho que apresente perigos diferentes, tem uma ANR que vai tratar disso. Então, trabalhador de altura, tem a ANR que fala sobre os cuidados para trabalhar em altura. Trabalho em lugares confinados, tem uma norma regulamentadora que fala quais são, né, as ações preventivas para que se trabalhe nesse lugar, já que muitas vezes é inevitável, né? Vai ser necessário trabalhar em altura, vai ser necessário trabalhar confinado, vai ser necessário trabalhar com substâncias químicas, com agentes biológicos. A NR01, ela abarca todas essas normas e ela traz, né, que é dever, na verdade, para que existe uma norma? Para regulamentar que a legislação seja cumprida, para dizer como essa legislação vai ser cumprida. Então, a gente tem na nossa própria Constituição que fala que é direito, né, do trabalhador, do cidadão, ter um espaço que não afete, um espaço de trabalho que não afete a sua saúde, que não fira, que não destrua a sua saúde, e que é dever do contratante gerenciar, zelar para que a sua saúde não seja afetada. E saúde, quando a gente fala em saúde, tanto no SUS quanto na nossa na OIT, na Organização Mundial do Trabalho, ela é compreendida como os aspectos biopsicossocial. Né? O problema, então, há muito tempo está lá na lei. É dever, né, do empregador cuidar da saúde e é direito do trabalhador ter um local que não destrua a sua saúde. O problema é que muitas vezes a saúde é só compreendida no aspecto físico. Os aspectos psicológicos, emocionais, mentais, são deixados de lado. Né? Só que quando a gente, por isso que eu falo que nós começamos o curso, eu falo, não é uma lei nova, a lei já existia. O que a ANR trouxe na sua atualização mais recente é essa ideia mais clara de que precisa olhar os fatores psicossociais, porque isso pode afetar, ter implicações na saúde mental de quem trabalha, na saúde de quem trabalha, que também é muito difícil, né? O ser humano é um só. Se eu sofro mentalmente, meu corpo sofre,
E vice-versa, né? Se alguma parte do meu corpo, então isso a gente trabalha bastante, por exemplo, com mulheres com tendinite. Você imagina uma dor que te gera uma incapacidade para levar as mãos até o cabelo, porque você não consegue fazer esse movimento de tanta dor. Ou que impede de segurar uma criança, que corre risco de ter espasmo. É uma dor física que vai estar atingindo a identidade, a autoestima, a percepção, né, que essa mulher tem de si. Então, é uma coisa só, o ser humano é uma coisa só. E a norma trouxe essa clareza, a atualização traz essa clareza de que é necessário avaliar, analisar e combater os perigos que temos no ambiente que podem afetar o trabalhador na sua saúde mental, na sua saúde. Pensar assim. E aí, nesse aspecto do setor social, é importante ter esse olhar também, né, para esse lado psicológico, como vocês comentaram, que são muitas situações que acabam mobilizando aquela pessoa que está ali no atendimento, né? Então, é muito interessante unir a norma ao setor social, né, professora? Com certeza. E quando a gente pensa, né, nos fatores, nos aspectos psicossocial, além de conviver com a vulnerabilidade, né, que a gente já falou aqui, tem outros fatores que estão presentes no serviço, no setor social, que são considerados risco psicossocial. Não são exclusivos de lá, estão em diversas partes do trabalho, que todo mundo, que agora, nesse momento, todos os empregadores são convidados, convocados, lembrados que eles precisam gerir esses riscos. E podem ser considerados fatores de risco psicossocial, sobrecarga de trabalho, então uma jornada intensa. E é muito comum no setor como o social, que tem uma demanda tão grande e muitas vezes tão poucos trabalhadores, que acaba trazendo para si, né, Thaís? Sim, com certeza. Uma jornada exaustiva. E até um outro contraponto que é o ócio dentro do trabalho também adoece, né? Sim. E é uma coisa que a gente tem escutado dentro do curso, que são organizações que atuam com pessoas com deficiência. Faz todo um trabalho para essas pessoas serem colocadas no mercado de trabalho. As empresas contratam no lugar de assumir a cota que precisa ter, mas deixa aquela pessoa ali sem nenhuma função, sem nenhuma produção. E o quanto que isso também gera um adoecimento, né? Então, dentro do terceiro setor, não só para quem está cuidando de quem cuida, mas também para a gente conseguir construir políticas públicas que sejam mais aplicáveis para todos os tipos de públicos que a gente... E isso é muito... A fala da Thaís demonstra muito essa preocupação que o trabalhador do setor da saúde comprometido tem, que vai muito além da sua condição de trabalho. Ela pensa na condição e na situação de trabalho dos usuários, daquelas pessoas com quem ela trabalha. E é muito comum a situação do trabalhador acaba muitas vezes ficando em segundo plano, porque você está lidando diariamente com questões que são tão mais emergenciais e aparentemente piores, né, que acaba negligenciando um pouco a própria, né? E, por um lado, é maravilhoso, é o que nos garante ter a garantia de direito, né? Mas, por outro lado, a gente vê um baixo investimento, né, que precisaríamos ter mais trabalhadores preparados e mais suporte para garantir. Então, que haja um impedimento de agir. Você coloca, por exemplo, no caso que a Thaís trouxe, a pessoa com deficiência e apenas para uma empresa cumprir a cota. Mas só que o seu trabalho vai até a inclusão. Quem está cuidando desse trabalhador que pôs lá, né? Então, há um gap aí, uma necessidade de maior investimento para combatermos esse risco psicossocial da sobrecarga de trabalho. Metas, muitas vezes há metas também, né? Nessa própria... o setor social, as políticas públicas, os investimentos. Então, você precisa atingir um determinado indicador ali para conseguir, inclusive, manter o próprio trabalho. E muitas vezes você precisa criar relatórios, mostrar números e se sente um pouco
o seu propósito, que é o cuidado, acaba ficando em segundo plano, mas que isso é essencial. Então, esses elementos que estão ligados à organização do trabalho e que são estruturais, precisam ser olhados, porque eles têm uma implicação na saúde, né? E são considerados ali fatores de risco psicossocial. Situação de assédio, né? Que não é porque é social que é todo mundo Exatamente. bonzinho, né? Então, existe situações em que há uma humilhação, uma cobrança excessiva, uma exposição. Isso em todo lugar, né? Onde houver relação de trabalho, há risco de ter esse abuso de poder. E aí, a norma é muito clara que isso precisa ser considerado como um risco psicossocial, né? Então, estou falando aqui qual que é a consequência desse assédio, né? Exato, é um perigo. Você é atacada na sua dignidade quando fala, é incompetente, você é isso, é aquilo. Que não dá um feedback, um retorno sobre o seu trabalho, e sim sobre a sua pessoa, né? Você é isso, você é aquilo. Isso fere a pessoa e tem um potencial de adoecimento, e tem um potencial de destruir a saúde. Então, por isso, assédio também é considerado um fator de risco. E aí há muitos outros, né, que é um grande desafio listar e analisar isso, e quem pode dizer quais são é o trabalhador, né? Então, a importância da escuta, de ter inventários, mas o inventário muitas vezes não é suficiente, porque também o trabalhador pode não se sentir à vontade para estar indicando ali o que está acontecendo, mas é necessário gerir esse risco, criar um espaço de segurança para que as pessoas possam falar aquilo que está ameaçando a sua saúde, que às vezes é muito invisível. Eu acho que tem uma questão sobre trabalhar no social, que é uma fantasia de que quem está lá por amor. E não só. Também, a gente ama muito o que a gente faz, mas às vezes você está lá por outras N questões que o mundo exige de você. Você precisa de um trabalho, você está lá porque foi a oportunidade que te apareceu, enfim. Acho que tem essa condição que todo mundo que está lá gostaria de ser valorizado e ter a sua dignidade garantida minimamente, né? E essa visão de que quem trabalha no social trabalha por amor acaba criando situações em que às vezes as pessoas acham que pode não valorizar tanto. Eu não vou te pagar um salário... eu não vou te pagar um salário digno. Tanto que o salário dentro do terceiro setor ele é bem mais reduzido do que em outras áreas, né? Então, porque você ama o que você faz, você está aqui cuidando. Então, e esquece que o trabalhador também tem uma vida, que ele também paga os boletos dele, que ele também precisa estar ali sendo olhado como quem cuida, mas também como um indivíduo, um cidadão que tem a sua vida particular acontecendo. E quando a gente fala de uma norma, parece algo muito burocrático, muito distante, mas essa norma ela pode ser uma aliada no dia a dia, né, Thaís? Como que você enxerga o quanto isso pode impactar positivamente para que esteja cada vez mais claro e nítido, né, essas preocupações, os limites, as melhorias? Qual que é o seu ponto de vista? Eu acho que a norma ela traz uma questão prática, que é o quanto que a gente o que de fato a gente precisa garantir dentro de uma organização para que a saúde mental seja preservada, né? Então, olhar para isso de forma prática e mais materializada faz a gente ter que pensar estruturas, métodos e processos para garantir aquilo. Hoje, as coisas acontecem muito na boa vontade, mas como que a gente faz, como que a gente mede que isso de fato está garantindo que o trabalhador vai embora para casa e está tudo bem, ele não chegou em casa pior do que quando ele entrou no trabalho, sabe? Como que a gente consegue começar a medir, de fato, o impacto que o trabalho tem na saúde mental. Hoje, as coisas acontecem muito intuitivamente, né? E com muita boa vontade. Mas acho que a NR01 traz essa potência da gente conseguir mensurar, de fato, esses impactos e conseguir olhar para isso de forma mais... com mais ciência mesmo, né, professora? Olha, tem esse tipo de adoecimento aqui, como que a psicologia apoia, como que o jurídico apoia, e a gente ir fechando um círculo em torno de uma proteção do trabalhador mesmo.
Acho que é um grande desafio fazer com que essa norma não seja apenas algo burocrático, né, de gaveta, de papel, de mais um papel. Não é sobre papel, não é sobre o questionário que precisa ser aplicado e pronto, acabou. É sobre a consciência de que o trabalhador está sendo afetado pelas diversas questões que estão presentes nas relações de trabalho e pensar em forma de proteção, de prevenção, que esses formulários, esses levantamentos, né, sirvam para um plano de ação. E que esse plano de ação seja contínuo e que sejam eficazes, que sejam contextualizados, que estejam alinhados com o que as pessoas de fato estão trabalhando, estão precisando, e não simplesmente algo que vai ser pro forma. Como muitas vezes acontece com o exame médico periódico no trabalho, né? Que você vai lá e faz uma vez por ano e assina, e que muitas vezes o médico, e obviamente, né, não quero generalizar, mas sabe que existem ótimos profissionais, né, na saúde do trabalho, na medicina do trabalho, mas existe aquele que estão ali só assinando e liberando e tal. A gente não pode permitir que que os fatores psicossociais acabem se tornando isso. Olha, a gente vê sim, tem um formulário aqui que mede todas as vezes. Sim, e aí, o que está sendo feito? Né? O que apareceu nesse formulário? Primeiro, converter em ações. Converter em ações que de fato mudem a condição de trabalho, senão vai ser em vão. Mas sem dúvida alguma é um grande passo podermos estar falando sobre isso. Tirar esse tabu que tem sobre a saúde mental, que coloca no indivíduo muitas vezes, não deu conta, né? É fraco. E não olha o contexto. E a gente tem diversas profissões que não é um indivíduo, são muitos que estão adoecendo, que estão sofrendo. Obviamente não serão todos, porque a saúde mental é multifatorial, não existe apenas um determinante, mas esse determinante do trabalho é muito importante. Como eu já disse aqui, a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando. Então, a gente não pode desconsiderar as relações, a realidade que existe no mundo do trabalho quando a gente pensa na saúde mental. E pensar nessa realidade organizacional, estrutural, sistêmica, não apenas no indivíduo que foi fraco, que não deu conta, que adoeceu. Então, é uma grande oportunidade, a gente vê como uma grande oportunidade de debater esse tema, de conscientizar de que adoecimento mental gera muito sofrimento, gera incapacidade, gera morte de muita gente, gera prejuízos financeiros também, índice de absenteísmo, né, ou de presenteísmo, quando a pessoa está ali adoecida, mas com medo de faltar, acaba não se tratando e não se envolvendo, não realizando o trabalho da forma como deveria. Então, não pode ser apenas uma burocracia, é algo que tem um potencial para beneficiar o trabalhador, as organizações e a sociedade como um todo. E acho que é legal agora a gente entrar na questão do curso, né? Porque é uma parceria entre a Integra Campinas, a Academia Social, um curso específico sobre a norma aplicada ao setor social. Então, justamente esse assunto que a gente está trazendo aqui, eu queria te pedir, Thaís, para explicar um pouquinho da Integra, o que é e por que é interessante essa parceria para trazer esse curso para a Academia Social. Legal. A Integra, ela é uma iniciativa também que é bem inovadora em Campinas, eu acho que até no Brasil, assim. Ela é uma associação de organizações da sociedade civil. Então, o que acontece? Há um tempo atrás, há mais de 3 anos atrás, alguns gestores de organizações da sociedade civil viram demandas em comum dentro das suas organizações e pensaram, a gente precisa se unir. E aí, quando eles se uniram para poder fazer algo a respeito, a FEAC, que é a principal hoje financiadora da Integra, olhou isso e falou, chegou a hora da gente empoderar essas pessoas para elas poderem conseguir fazer algo bem feito aqui no município e assumir a frente da onde elas atuam, né? E aí a FEAC entrou junto como parceira, financiando esse projeto, e a Integra se constituiu a partir disso. Como que a gente consegue fortalecer a capacidade de gestão das organizações para que elas possam lá na ponta entregar mais impacto e melhorar a causa na qual elas se propõem a trabalhar.
Então, a Integra tem esse papel no município. A gente tem só 3 anos de existência burocrática, mas esse desejo e essa atuação vem bem antes disso, né? Esses gestores das organizações estão atuando juntos já há mais tempo. Mas a Integra tem esse papel, pensando na capacidade de gestão para melhorar o resultado que a ONG se propõe ali na frente. E aí, como que é essa união agora para o curso? Né? Como que isso se converte para a Integra? Como que também todo o conhecimento da Integra agrega ao curso? Como que é essa relação? A Academia Social também é um projeto que está sendo financiado pela própria FEAC, né? Então, ali dentro, conversando e com um convite que chegou para a gente, acho que a Academia Social só chegou até a gente por a gente também ter uma parceria com a FEAC. A hora que eles convidaram a gente para fazer parte do comitê consultivo, a Integra tem um papel de mapear as demandas das organizações que estão associadas a ela para entender como que a gente pode, de fato, fortalecê-las, né? Então, nesses mapeamentos, hoje a gente tem quase 100 associadas, acho que está com 98 organizações associadas. Surgiu muito o tema da NR01. E aí, lá nesse comitê, junto com a Academia Social, surgiu esse tema também. Falei, gente, oportunidade perfeita, vamos nos unir, né? Então, aí eu comecei a fazer um trabalho, só que a Academia Social tinha muito um desejo de pensar como que a gente faz as organizações investirem em tempo de formação dos profissionais, porque os cursos até então aconteciam fora do horário de trabalho. E eu falei, gente, acho que a Integra consegue fazer esse diálogo com as organizações. E aí a gente começou um trabalho interno de... É uma norma, é importante que todo mundo se adeque a ela. E como que a gente faz então agora, para que vocês não precisem pagar uma consultoria externa, que vocês formem profissionais internamente e que vocês liberem eles para eles terem essa formação adequada para poder adaptar a organização. E aí, a partir desse diálogo, a gente até conseguiu uma lista de espera bem grande, assim, para esse curso. Eu vou até depois conversar com a Academia Social para a gente fazer um segundo, porque a gente teve uma lista de espera, tem muita gente querendo e desejando essa formação. Então, foi um sucesso, assim, a gente conversou, deu certo, conseguimos fazer um curso que é 100% de associadas da Integra Campinas, com lista de espera. Então, está sendo um sucesso, assim, está sendo bem legal poder unir o conhecimento da Academia Social, que tem por detrás ali uma instituição como a PUC, e a Integra com essa legitimidade com as organizações, conseguindo trazer esse investimento deles nos profissionais para estar dentro dessa formação. E esse curso ele é voltado para dirigentes de organizações? Qual que é o público? Como exige uma adequação cultural na instituição, a gente pensou em profissionais do RH, de recursos humanos, e também gestores. A gente pensou que a gente desenhou como 2 participantes por organização, para garantir mesmo que eles consigam fazer a mudança que é necessária dentro da organização. Então, a gente pensou nesse lugar, assim, de uma pessoa de RH e uma pessoa de gestão. Hoje, desenhou-se diferente, na realidade foi para um outro lugar, então, mas a maioria das pessoas que estão lá é gestão e é RH, mas tem pessoas de segurança do trabalho, tem pessoas que atuam como coordenação de projeto, então olha para o projeto e ali os adjacentes dele para poder cuidar, mas é um curso que, teoricamente, gestão e RH é o que deveria estar mais unido. E, professora, no dia a dia ali do curso, as pessoas envolvidas, os alunos trazem muitas experiências, compartilham entre si, eles sentem as mesmas dores, como que foi? Acho que esse é um grande diferencial do curso, essa união de conhecimentos, né? O conhecimento acadêmico, né? Que a academia leva, e o conhecimento, os saberes da vivência prática, da rotina, do cotidiano, da ponta, que faz uma grande diferença, né? Então, o grande objetivo é essa troca, essa construção mesmo, né? Do conhecimento, da discussão. Então, eu estive na primeira aula, e foi um espaço incrível de troca, de engajamento das pessoas interessadas. Se por um lado a norma gera
dúvidas, gera insegurança, né? Porque tem muita gente lá, como a Thaís falou, da segurança do trabalho, que é quem vai precisar responder burocraticamente nisso. Por outro lado, que é importante também, estamos lá para auxiliar, o curso auxilia nesses aspectos formal, mas vai além, não é somente isso. É também essa questão de discutir a realidade de trabalho, dessa troca, né, de pensar junto. E a melhor forma, né, de resistência com uma questão é coletiva. Então, eu vejo o curso como uma potência muito grande nesse sentido. De pessoas que estão engajadas, de pessoas que estão interessadas, discutindo um assunto e se tornando multiplicadores. Né? Porque estão ali e essa proposta que a Thaís fez, eu vejo como teve muito sucesso mesmo, porque são mais de 30, né? Que além da lista de espera, 36 instituições participando, né? No horário de trabalho. Né? E levando isso, então aquelas 36 pessoas estão indo cada um para um lado, levando esse conhecimento, multiplicando, e aí aquece o coração de quem estuda saúde mental, porque fala, é isso que a gente precisa, né? É de conversar, não é o questionário que vai fazer a mudança, não é o papel lá na gavetinha do setor de segurança e saúde do trabalho, é sim as pessoas, os trabalhadores e gestores terem consciência de que existem esses fatores de risco psicossocial, que existem formas de enfrentá-los e que podemos junto pensar em alternativa. Então, acho que é um curso de construção de conhecimento. A norma é nova, ela nem entrou em vigor ainda, né? Que ela era para ter sido em maio de 2025, foi adiado para maio desse ano. Então, essa preparação gera uma esperança mesmo de que não vai ser mais um papelzinho, mais algo burocrático a ser preenchido, e esse espaço tem essa potência. E é muito bonito o que a professora Heloísa traz, porque tem uma... a gente teve só o segundo encontro até o momento, né? E no primeiro encontro foi a professora Heloísa, e ela, como é da área de humanas, ali da psicologia, você vê uma questão de um acolhimento para as pessoas realmente começarem a desconstruir a questão que saúde mental é uma besteira. É como você trouxe, né? Isso é uma frescura, você que não deu conta. Né? A gente vê vagas de emprego que tá lá escrito, precisa aguentar pressão. Gente, que isso que vocês estão falando, né? Você está falando que eu deveria topar adoecer no trabalho. Então, é umas coisas assim sobre saúde mental que precisam ser muito desconstruídas ainda. Que o profissional, quando ele ele precisa pedir licença porque ele não está bem da saúde dele, é grave o que aconteceu. E não é uma questão de frescura, é algo que está acontecendo que é grave. Então, a professora Heloísa veio nessa potência de desconstruir de problematizar a saúde mental como algo muito importante e não como uma frescura. E aí depois agora a gente está compondo com a parte jurídica de, vocês podem achar que é frescura, mas a norma não acha, tá bom? A norma não acha. E se alguém adoecer, né? Vocês vão ter problema. Sim. Então tá muito interessante ver o jeito que o curso foi desenhado por elas, assim. Tá bem interessante de assistir. Então é uma construção coletiva mesmo, né? Isso é muito interessante ouvindo vocês. Eu acho que esse papo de hoje trouxe aí uma questão sensível e estratégica ao mesmo tempo, né? Porque a saúde mental também culmina na sustentabilidade das organizações sociais, né? Com certeza. Então, acho que foi uma conversa muito válida. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Espero que o setor social como um todo seja capacitado nesse sentido. E queria saber se vocês querem dar mais alguma palavrinha final, deixar alguma mensagem para quem está nos ouvindo. Eu falaria apenas para levarmos a sério a questão da saúde mental, essa desconstrução, né, Thaís? Então, se a gente, sei lá, tá com uma dor, uma palpitação, uma coisa estranha no coração, a gente vai no cardiologista. Se tá com uma dor muscular, você procura o ortopedista. E agora, o profissional de saúde mental, ele é pouco acionado, porque existe esse tabu de que, eu preciso dar conta.
Não, né? E às vezes nem é necessariamente ir no profissional, ir a um profissional. Às vezes falar sobre, né? Falar com os colegas, falar com o familiar, e não querer vestir essa capa do super-herói e compreender que, infelizmente, a gente está numa sociedade com uma estrutura com um potencial muito grande de nos adoecer. E o trabalho é um desses elementos social que tem muita pressão, que tem muito... Então, ele precisa, essa situação de trabalho precisa ser compreendida nesse processo de uma forma mais natural, né? Tirando do indivíduo a responsabilidade pelo seu adoecimento e buscando compreender e agir sobre as situações que estão gerando esse adoecimento, que são muito alarmantes, os números, né, de afastamento. O Brasil é o país que mais tem diagnóstico de ansiedade na América Latina, terceiro maior número de depressão no mundo, e a gente convivendo com isso com uma forma natural. Não podemos, né? Precisamos falar sobre isso e precisamos tirar do indivíduo a responsabilidade, a culpa por esse adoecimento. Somos... quem emprega, as instituições, as organizações, também tem a sua responsabilidade. O colega, né, o gestor tem a sua responsabilidade e não é sobre apontar o dedo, é sobre culpabilizar, punir, é sobre pensar em ação que possa tornar o ambiente de trabalho mais humano e mais satisfatório para quem trabalha. Bom, acho que eu quero agradecer a oportunidade e dizer que o terceiro setor, ele é uma área fundamental da sociedade hoje, num país muito desigual, né? E olhar para esse setor e poder falar sobre ele num lugar de defesa dos trabalhadores, eu me incluo nisso, para mim é muito caro, num lugar de... A gente precisa preservar esses trabalhadores e a gente precisa olhar com cuidado, porque se esse setor deixa de existir ou se esse setor enfraquece, muita coisa da sociedade também acaba sendo perdida, né? A gente está aqui puxando uma frente de tentar uma transformação social, tentando garantir direitos e é um trabalho que é muito difícil e é muito pesado por vezes, assim. Então... Para além de trabalhar por amor, a gente precisa trabalhar com dignidade. Acho que é isso. Perfeito. Muito obrigada, então, mais uma vez pela presença de vocês. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio aí do Conectando Saberes, o podcast da Academia Social. Até!